Olá, pessoal. Vamos dar, então, continuidade às nossas aulas sobre teorias de ligação, né? Agora, nós vamos falar um pouco da teoria da ligação de valência e vamos dar um enfoque na teoria da ligação de valência para compostos de coordenação, ok? Bom, pessoal, a TLV para compostos de coordenação, ela não explica tudo, né? Mas ela consegue explicar satisfatoriamente, né? A geometria e as propriedades magnéticas de alguns compostos. Ela explica, mas ela não consegue prever, entendeu? Ela fala assim, olha, é diamagnético, é paramagnético, mas por que necessariamente ela não consegue dizer? Então, a gente vai precisar de outras teorias para conseguir explicar essas propriedades satisfatoriamente de verdade. Eu gosto sempre de fazer uma pausa, né, nessa aula de TLV para rever com vocês a configuração de gás nobre, porque ela facilita muito o trabalho de vocês na hora que estão fazendo a distribuição eletrônica.
A configuração eletrônica do gás nobre, né, do argônio, que tem Z de 18, ela vai terminar aqui, ó, a última camada 3s2, 3p6, ou seja, 8 elétrons na última camada. A gente observa que isso está dentro dos outros átomos que estão vindo depois, logo na sequência na tabela periódica. Tá? Então, a gente vê que o cobalto ele tem Z de 27, e ele tem, então, essa configuração dentro dele. Tá? Acima, né, de 18 elétrons, sobram esses 9 elétrons aqui que ficam para o lado de fora. Então, a gente pode representar assim, olha, que o cobalto tem a configuração do núcleo, né, o core do argônio, né, ou seja, a configuração eletrônica do gás nobre argônio, e mais esses elétrons aqui que não fazem parte da configuração eletrônica do argônio. Quando a gente vai retirar elétrons para poder fazer a oxidação do cobalto, por exemplo, cobalto 3+, o Z continua o mesmo, mas o número de elétrons mudou, então ele tem 3 elétrons a menos, então ele não tem mais 27. Eu posso distribuir aqui? Não posso, eu tenho que tirar elétrons da última camada. Qual é a última camada? A camada 4s. Então ele fica com nenhum elétron aqui no 4s, mas eu retiro também um elétron 3d6. Então, veja, vocês podem cometer um erro muito grave aqui, que é retirar elétron primeiro do D para depois tirar do S. E, na verdade, a gente tem sempre que tirar da última camada. Qual que é a última camada? A que tiver o maior número aqui na frente. Esse número é o número quântico principal, o que mostra em que camada que os elétrons estão. Então, esse número maior quer dizer que é a camada mais externa do átomo. Também posso escrever desse jeito aqui, não preciso de escrever 4s0. Eu costumo escrever porque na hora de fazer a TLV, né, para os compostos de coordenação, que usam os metais, a gente acaba usando esse elétron aqui para fazer a hibridização, tá? Então, vamos adiante. Bom, se a gente usa os orbitais para poder fazer a distribuição dos elétrons, por que a gente tem que ver TLV de novo quando a gente está falando a respeito de compostos de coordenação? Porque a distribuição dos elétrons para os compostos de coordenação é diferente da teoria da ligação de valência para os compostos covalentes normais. Porque essa aqui não é ligação covalente normal. Então, vamos lembrar? O metal central, né? Aqui, ele tem orbital vazio e ele pode receber o quê? Segundo a base de Lewis, pares de elétrons. Então, os orbitais vazios do metal podem receber pares de elétrons. Então, nesse caso, se eu tenho um metal recebendo elétrons de 6 ligantes, eu tenho esse metal recebendo 6 pares de elétrons. Então, no total, são 12 elétrons que o metal está recebendo. E eles vão sozinhos, individualmente? Não, eles vão em grupo. Então, cada ligante vai contribuir para a ligação química com 2 elétrons. E isso tem que estar na TLV, tem que estar dentro do diagrama de caixas. Vocês têm que colocar 2 elétrons emparelhadinhos aqui dentro de cada orbital vazio. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha mais adiante. Olha só o que acontece quando eu tento colocar 6 ligantes em torno de um metal. Né? Coloquei um metal aqui com configuração eletrônica 3d7. Né? Então, vejam, ele tem elétrons desemparelhados aqui, e o que eu não posso fazer de jeito nenhum com esses elétrons aqui é emparelhá-los, porque experimentalmente a gente vê que alguns compostos são paramagnéticos. Então, eu não posso mexer com os elétrons do metal. Tenho que deixar os elétrons do metal aqui, ó, do jeitinho que eles vieram. Então, em qual elétron eu posso contar? Eu posso contar com os elétrons das camadas que já foram utilizadas. Então, se os elétrons 4s e 4p e 4d, se esses orbitais estão vazios, eles podem receber elétrons. Tá? Então, os elétrons podem entrar aqui dentro de algum desses orbitais. Mas não dá para entrar desse jeito, né? Com energias tão diferentes. Então, a gente faz a rebaixamento da energia dos orbitais com energia muito alta e a elevação dos orbitais com energia um pouco mais baixa, como no caso dos orbitais S aqui. Tá? Então, para poder fazer uma hibridização sp3d2, eu tenho que usar um orbital S, que é esse aqui, 3 orbitais P
e 2 orbitais D apenas para receber 6 pares de elétrons, como naquele caso que a gente viu. E manter, então, o composto paramagnético aqui, né? Mostrar que os elétrons não foram emparelhados. Então, daqui vem o paramagnetismo da energia desses orbitais. Tá? Para facilitar para vocês, eu fiz aqui 8 passos para fazer a hibridização por TLV, né? Para um composto de coordenação. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual é o metal central. A segunda, a gente vai fazer um cálculo do número de oxidação do metal central. O terceiro passo vai ser distribuir os elétrons do metal central. O quarto passo, a gente vai ver se esse metal ele está formando um complexo diamagnético ou paramagnético. A TLV não consegue dizer se ele vai prever se ele vai ser diamagnético ou paramagnético, tá? Tem que ser experimentalmente. Então, eu vou pegar dados experimentais para vocês aqui, tá? Quinto passo, montar um diagrama de caixas para o metal central. O sexto, fazer a distribuição dos pares de elétrons nos orbitais vazios do metal. O sétimo, determinar quais orbitais do metal foram ocupados, ou seja, quais são os orbitais híbridos, e determinar qual a geometria responsável pela hibridização encontrada. E aí a gente usou a TLV, né, para mostrar a teoria da ligação de valência para os compostos de coordenação. Primeira coisa é identificar o metal central. O metal central é o cobalto. Vamos calcular o número de oxidação do cobalto. Cobalto é X. O fluoreto, eu tenho 6 fluoretos. Cada fluoreto tem carga menos 1. E a carga desse íon complexo é 3 menos. Isso quer dizer que o valor de X é igual a 3 mais. Ok? Então, aqui a gente já tem a carga do cobalto. O cobalto está com 3 mais. Bom, vamos fazer a distribuição eletrônica segundo o argônio, né? Vamos fazer para o cobalto zero primeiro? Cobalto zero, ele tem 27 de Z. Z de 27. Z igual a 27. Tá? A configuração eletrônica dele vai ser igual a do argônio. E a gente vai ter, então, aqui 4 elétrons depois de 18, né? O argônio tem 18, 19 e 20. E aqui mais o 7, 27. Então, essa é a configuração do cobalto zero. O cobalto oxidado, ele vai perder elétrons da última camada. Qual é a última camada? É essa daqui. Opa, vamos apagar aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho, nesse lugar, 0 elétrons. E aqui eu vou tirar mais um elétron, porque são 3 elétrons que foram perdidos. Tudo bem? Espero que estejam acompanhando aí a ideia. Bom, então aqui a gente tem um orbital 4s0 e um orbital 3d com 6 elétrons. Então, já identificamos quem é o metal, já definimos o número de oxidação, já fizemos a distribuição eletrônica, agora vamos fazer o diagrama de caixas. Vamos lá. Então, vamos colocar as caixas assim, por ordem de camada, tá? Então, vamos separar em termos não de energia, mas sim de camada. Então, energeticamente, aqui a gente tem, em termos de camada, a gente tem a camada 3D, depois vem a camada 4s, tá? Bom, então, vamos colocar os elétrons aqui. Vamos pegar esses 6 elétrons aqui, ó, esses 6 elétrons aqui, e vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Bom, eu vou dar uma informação para vocês. Esse composto é paramagnético. Eita, que ficou feio esse meu paramagnético aqui. Paramagnético. Esse composto é paramagnético. Isso quer dizer que ele tem elétrons desemparelhados. Então, eu posso deixar os elétrons desse jeito aqui, tá? Bom, isso daqui é o estado fundamental. Estado fundamental do composto. Ou seja, os orbitais não ganharam energia, nem perderam energia. Eles estão lá do jeitinho que eles vieram. Bom, quando a gente faz, né, a hibridização, eu estou aumentando a energia de alguns orbitais.
para poder ganhar espaço para colocar os elétrons. Veja, aqui a gente tem o flúor. O flúor, são 6 átomos de flúor. Cada flúor está doando um par de elétrons, ou seja, são 2 elétrons cada um, então são 6 pares de elétrons no total. Então, no total, são 12 elétrons que cada flúor está doando. Não tem espaço, né, para o fluoreto, né, não tem espaço para ele doar todos os elétrons. Ele vai conseguir doar só um parzinho, tá? Então, cada fluoreto doa um par de elétrons. Mas aqui, se vocês observarem no estado fundamental, não tem mais orbitais disponíveis para receber esses pares de elétrons. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai hibridizar, a gente vai misturar, aumentar um pouco a energia de alguns orbitais para poder ter espaço suficiente para receber os elétrons. Bom, são 6 pares de elétrons, então eu tenho que misturar com 6 orbitais. Então, vamos pegar aqui um orbital híbrido, né? Vamos lá. Ou então a gente vai chamar de estado ativado, se vocês quiserem, tá? A gente tem aqui, ó, os orbitais do 3D, né? Com os elétrons aqui dentro. Opa, coloquei um elétron a mais ali, já apago. Pronto, apaguei. E os orbitais vazios. Quais são os orbitais vazios? Bom, essa camada, eu só recebi elétron até no 4s, mas a gente tem a possibilidade de expandir essa camada aqui e usar os orbitais 4p. E se for necessário, os orbitais do 4d também. Tá? Então, vamos ver quantos orbitais a gente vai precisar, né? A gente precisa, para receber 6 pares de elétrons, 6 orbitais. Então, vamos pegar aqui os elétrons do flúor e vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os fluoretos que estão entrando aqui, ó. Outro fluoreto está entrando aqui, outro fluoreto aqui, outro fluoreto aqui, outro fluoreto aqui e outro aqui, olha. Ok? Então, a gente tem aqui 6 orbitais, né, que estavam vazios, que estão sendo utilizados para poder fazer o recebimento, né, desses elétrons aqui do fluoreto. Bom, então, quais foram os orbitais que receberam elétrons? Foi um orbital S, foram 3 orbitais P e 2 orbitais D. Ou seja, a hibridização é sp3d2. Tá? Então, essa hibridização que a gente tem aqui para esse complexo, ok? Com a informação de que o cobalto F6, 3- tem hibridização sp3d2, nós sabemos então que essa hibridização ela é característica, né, de compostos octaédricos. Então, quando a gente for fazer o desenho do nosso composto, a gente pode colocar o cobalto no centro, 6 ligações, né, com fluoretos, desse jeito aqui. Então, nós temos a geometria octaédrica dele. A gente pode até desenhar a projeção, olha, para frente, olha aqui para trás e para trás. E esses dois aqui no plano. E aqui 3-. E o cobalto, como que carga? 3+. Então, essa daqui é a geometria dele. Tá? Então, a gente seguiu todos os passos. A gente viu qual era o metal central, o número de oxidação desse metal. A gente verificou, fez a distribuição dos elétrons nas caixas. A gente verificou se ele era paramagnético ou diamagnético experimentalmente. Então, esse é um dado que a gente tem que fornecer para vocês, tá? Porque essa teoria não consegue prever, né? Ela só consegue mostrar como ficaria, né? Então, ela usa a parte experimental para dizer se é paramagnético ou diamagnético, ok? Esse exemplo, eu vou usar um composto que é diamagnético.
Então, eu vou dar essa informação aqui para vocês. Diamagnético. Então, o que a gente faz primeiro? Quem é o metal central? Cobalto. Bom, então, é o cobalto. Qual é o número de oxidação do cobalto? Bom, a amônia tem carga 0. Então, 6 amônios, carga 0. Ou seja, toda a carga que tiver aqui no complexo está vindo do cobalto. Então, a gente tem que colocar lá, ó, cobalto é 3+, já temos a carga dele. Isso quer dizer que a configuração eletrônica dele é a configuração do argônio, sem elétrons, né, que foram perdidos do orbital 4s e do orbital 3d6. Se ele é diamagnético, isso quer dizer que no estado fundamental, quando a gente faz o diagrama de caixas, a gente vai ter, sabe o que vai acontecer? Os elétrons emparelhados aqui dentro, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons emparelhados. Isso quer dizer que não tem elétrons emparelhados. Isso quer dizer que tem orbital vazio? Sim, quer dizer que tem orbital vazio. O orbital 3D tem 2 espaços aqui que podem ser preenchidos. Isso quer dizer que eu preciso de pegar mais orbitais, né? Expandir a camada? Talvez. Sim, talvez não. Depende do número de elétrons que cada ligante vai fornecer. Bom, cada ligante fornece 2 pares de elétrons. No total, a gente tem, então, 6. Então, cada amônia fornece 2 elétrons, mas a gente tem 6 amônios, então no total são 12 elétrons. Então a gente tem que achar espaço aqui para colocar 12 elétrons. Então isso aqui é o estado fundamental. No estado ou então a gente vai chamar de transição, né? Estado ativado, o que a gente vai ter? A gente vai acrescentar os orbitais aqui para fazer a hibridização. Tá? Os orbitais, por exemplo, 4p, 4d, o que for necessário. Tá? Então, aqui o estado de transição, ele vai receber, então, os elétrons. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar todos os elétrons que são do cobalto, aqui. E vamos deixar os espaços. Olha, tem espaço para 2 elétrons aqui, aqui tem espaço para mais 2, então já deu 4. A gente precisa de mais um espaço do 4s, aqui a gente tem o 3d, aqui a gente tem o 4s, e a gente precisa de mais espaço. Então, a gente vai pegar o 4p. Ó, vamos pegar aqui mais o orbital 4p. 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho espaço para 6 pares de elétrons, certinho, né? Então, vamos colocar aqui os 12 elétrons, ó, esses 12 elétrons aqui, ó, aqui. Então, 1 par de elétrons, 2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons, 4 pares, 5 pares, 6 pares. De onde eles estão vindo? De dentro da amônia. O NH3. De dentro da amônia. Tá legal? Então, eles estão vindo daqui. Ai, são 6, né? A gente tem que desenhar todas. Fazer o quê, né? Desenhei pequeno, apertado. Então, vamos lá. Bom, deixa eu desenhar mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Certinho. Então, quantos orbitais de cada tipo a gente usou? A gente usou 2 orbitais do tipo D, 1 orbital do tipo S e 3 orbitais do tipo P. Então, a hibridização dele é uma hibridização para um composto octaédrico. Composto octaédrico. Bom, basicamente é isso que eu sempre peço nas provas, né? Eu peço para que o aluno, tendo o complexo e dizendo se ele é diamagnético ou paramagnético, eu digo isso para eles, né? Falo isso e peço para o aluno me dizer qual é a hibridização do composto, né? E qual é a geometria correspondente. Então, basicamente é isso daqui. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá. Primeira coisa, definir quem é o metal central. Cobalto. Carga do metal central. Cobalto, nesse caso, 3+. Tá? A configuração eletrônica dele. 4s03d6. Informação. Ele é paramagnético. Então, vou escrever só para aqui. Tá legal? Para vocês saberem que ele é paramagnético. Esse composto é paramagnético. Faço a distribuição do diagrama de caixas. Vamos começar aqui.
Diagrama de caixas, 3D6, o 4S está vazio, né? E esse é meu estado fundamental. Vamos colocar os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, 6 elétrons aqui. Eu sei que ele é paramagnético, então esses elétrons têm que estar desemparelhados, não posso emparelhá-los. Bom, agora vamos colocar os elétrons do ligante. Então, vamos colocar os elétrons do ligante. Não posso colocar aqui, aqui são os elétrons do metal. Ele é paramagnético, então não mexo aqui. Então, eu tenho que pegar outros orbitais para colocar elétron. 4s e 4p. Porque eles estão na mesma camada. Então, tem algum elétron aqui? Não, aqui vai ser o espaço, né, para o híbrido. Para o orbital híbrido. Então, vamos colocar elétrons aqui, vamos colocar quantos elétrons? São 4 ligantes, então são 8 elétrons. Então, vamos colocar em vermelho aqui os elétrons do ligante. De um cloreto, do outro cloreto, do outro cloreto e do outro cloreto. Posso colocar separadamente? Não. Os elétrons vêm aos pares e entram dentro dos orbitais aos pares. Bom, são 4 cloretos apenas, então nós temos aqui, né, um complexo com hibridização S, que foi usado apenas um orbital do tipo S, e 3 orbitais do tipo P. Então, eu usei 3P, sp3. Então, a hibridização é sp3, o meu complexo é tetraédrico. Ok? Então, basicamente é isso que a gente faz. Descobrir qual que é a geometria preferencial dos compostos, baseando-se na ideia de distribuição eletrônica, né? E que o composto é paramagnético. Quais são as limitações da TLV? Ela não permite prever se o complexo vai ser paramagnético ou diamagnético. Ela não permite prever se o complexo tem número de coordenação 4, se ele vai ser tetraédrico ou quadraplanar, não permite prever. Ela mostra que vai acontecer, né? Mas você precisa de dados experimentais para dizer qual que é a hibridização, ok? Ela não consegue explicar porque alguns complexos, né, octaédricos, são distorcidos. Por que eles não são um octaedro perfeito, lindo e maravilhoso, todos os lados iguais? Vão ter algumas ligações maiores, algumas ligações menores, então não consegue prever isso daqui, tá? Eu consigo, sabendo que o composto é paramagnético ou diamagnético, fazer a distribuição eletrônica e dizer que ele tem tendo número de coordenação igual a 4, que ele é tetraédrico ou quadraplanar. Mas não consigo prever se eu não tiver esses dados aqui, ok? Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui, encerra a aula deixando uns exercícios para vocês resolverem para a nossa aula online. Sei que vão ter muitas dúvidas e lá a gente tira todas elas, se Deus quiser. Então, aguardo vocês. Um abração.